Olá a todos. Pessoal, o assunto de hoje é super interessante. A gente vai discutir aqui um Twitter apresentado aí pela mídia de Dubai. E não só isso, não só pelo pessoal de Dubai, mas a gente vai analisar uma consequência, um efeito colateral do que aconteceu com o Irã, que vai demorar muitos anos ou décadas para o Irã se recuperar do que aconteceu agora em um único mês, certo? E assim, o Irã vai amargar durante um bom tempo com a produção de petróleo. Eu vou explicar para vocês algumas coisas. Vou colocar aí um videozinho também para explicar o que acontece quando você para um poço de petróleo. Não é tão simples recomeçar, mas tudo bem, vamos falar sobre isso também. E é lógico que, olhando toda a realidade que a gente tem agora, nós vamos ver aí se o pessoal do Exército Brasileiro que faz vídeos no YouTube, se as previsões se concretizaram do jeito que eles imaginavam, ou se não, na verdade, saiu meio errado, né? Mas vamos lá. Olha só, o pessoal de Dubai dizendo o seguinte: sim, o Irã perdeu. E sim, os Emirados Árabes Unidos ganharam. E diz assim, ó, os Emirados Árabes Unidos, eles foram sujeitos a ataques do Irã, 2.800 mísseis iranianos e drones iranianos, 2.800, e basicamente eles destruíram 96% antes de atingir qualquer alvo nos Emirados Árabes Unidos. Ou seja, mais ou menos 100 mísseis e drones realmente atingiram prédios e outras coisas nos Emirados Árabes Unidos, mas os outros 2.700 foi abatido no ar. Ou seja, o Irã ficou jogando as biribinhas deles lá e mais os mísseis que são um pouco mais potentes, e 2.700 foram abatidos antes de chegar. Tecnologia é foda, né, meu? E os caras lá jogando os mísseis e só enchendo o saco dos caras, porque no final das contas só chegou 100, né? Perto dos 2.800 ataques, pô, 100 é razoável, né? Pois bem, e no final das contas tá aí o pessoal dos Emirados Árabes dizendo o seguinte, ó, o Irã realmente perdeu e perdeu de um jeito que ninguém imagina, porque a mídia brasileira não fala, porque a mídia brasileira é pró-ditadura, né? É pró-tirania, é pró-Irã, é pró-China, é pró-Rússia. Então, o negócio é meio complicadinho, né? Pois bem, e a gente vai analisar logo a questão do petróleo iraniano, que olha, efeito colateral não imaginado. Tudo bem, mas antes disso, eu gostaria de fazer a divulgação da área de membros de curso. Lembrando que estamos na última semana de divulgação, vai até o dia 30 de abril, não perca, não deixa para o último dia. Eu sei que não adianta falar, você vai deixar para o último dia, mas não custa deixar de falar. Vamos lá. A área de membros, ela custa 14 dólares e 90 por mês, é um preço muito bom, uma pechincha, 14 dólares e 90. São 74 cursos, todo mês tem um curso novo, nossa, tem uma quantidade de curso enorme. Você pode vir aqui, ó, conhecer os cursos. Se você quiser, vai lá, pega a calculadora, soma o preço dos cursos, ó. Esse aqui custa 360 dólares, esse custa 280, esse custa 360. E assim vai. Você vai ver que tem uma quantidade enorme de curso. O preço de todos eles seria altíssimo, impossível de alguém comprar tudo. Mas você pagando 14 dólares e 90, você tem acesso a qualquer um desses cursos, ou todos os cursos durante o mês que você está pagando. Você vai renovando, vai pagando mês após mês, você pode cancelar a hora que você quiser, não tem problema. Você está pagando e todo mês tem um curso novo, né? Lembrando que eu estou fazendo curso sobre olho gordo, que é uma coisa muito importante e interessante aí para as pessoas. Tudo bem, dito isso, vamos voltar aqui para o assunto. Bom, chegamos à conclusão aqui. Os Estados Unidos, obviamente, ganhou essa pequena guerra, né? Que foi o seguinte: o Irã falou que fechou o Estreito de Hormuz, aí os Estados Unidos foi lá, mandou as navegações, os navios lá, viram que não tinha mina nenhuma, que era tudo mentira, foram lá, fecharam os portos iranianos, abriu o porto para todos os outros países. Pô, pode ir, não tem problema, só não pode ir para porto iraniano nem sair de porto iraniano. E agora, depois que o Irã tomou uma com isso, o Irã já, não, tá tudo certo, porto, agora tá tudo aberto o Estreito de Hormuz. Uhum. Os Estados Unidos tomou conta do Estreito de Hormuz inteiro, aí o Irã vai lá boar. Agora a gente abriu o Estreito de Hormuz, pode abrir os nossos portos? Boar. Vai ter que esperar agora a formalização do acordo. Enquanto isso, né, o Irã vai acumulando problemas que vocês não imaginam, a gente já vai ver. Mas, vamos ouvir aqui a análise aí de um comandante brasileiro que falou o oposto disso, né? Falou que nunca ia acontecer isso. Falou em um monte de mídia que os Estados Unidos tinha perdido e tudo mais, né? Falou que os Estados Unidos, tem um vídeo dele aqui interessante. Ele fala, sabe uma coisa? Olha só, deixa eu ver aqui onde está.
comandante brasileiro prevê fim do Império Americano. É interessante prever o fim do Império Americano quando você representa um país que nunca foi, basicamente, em tempos modernos, vamos dizer assim, um império. O Brasil, ele é absolutamente irrelevante no cenário internacional. O cara tá lá num país irrelevante no cenário internacional, não pra gente brasileiros, mas pro cenário internacional, dizer o seguinte: os Estados Unidos um dia vai se tornar irrelevante. Poxa, não era mais fácil esforçar um pouquinho pro Brasil ser relevante de verdade? Ajudar a levar fábricas pro Brasil, como o Trump tá tentando fazer com os Estados Unidos? Tentar desenvolver a economia brasileira do jeito que o Trump tá tentando desenvolver a economia americana? Certo? Pessoal, um monte de gente, eu conheço pessoas que fecharam fábricas, faliram no Brasil, porque o Brasil abriu as pernas para a China desse jeitão aqui, e a China vende muito mais barato porque ela controla o câmbio dela, certo? Mas não vamos falar sobre isso, vamos seguir aqui. Então, o comandante brasileiro aqui, a gente vai ver aqui uma análise que ele fez aqui, que é interessante, porque é um pouco divergente da realidade dos dias de hoje, e a gente está falando de uma análise feita algumas semanas atrás, certo? Então vamos ouvir aqui juntos, olha só. Tem um vídeo de 2022, eu sempre mostro ele nas palestras que eu faço, que é o ataque, depois eu até mando para vocês, é um ataque a uma posição da CIA no Kurdistão iraquiano, e todos os mísseis iranianos acertaram a posição em sequência, né? Então, o que você vê? Sim, o Irã, isso é uma verdade, o Irã tem mísseis, certo? Eles fizeram bons mísseis, né? Mas aparentemente o pessoal conseguiu interceptar muito bem os mísseis dele também. Quando você tem uns mísseis com CEP é o raio de erro, né? O CEP deles acho que é 10 metros, 30 metros, não sei, alguma coisa assim. Quando você vê mísseis com essa precisão, você sabe que vai ser uma parada dura. Agora, eu particularmente esperava o seguinte, é o que eu disse em várias entrevistas, né? Os números Várias entrevistas, ok? favoreciam os Estados Unidos antes de começar a guerra. Mas o número nunca ganhou guerra. Nunca. Os Estados Unidos tinham números melhores no Afeganistão, tinham números melhores no Vietnã, e a gente sabe como é que acabou. Então, assim, foi uma derrota clara para o Trump. A pessoa que tem que ter um QI de besouro para não admitir isso. Bicha viva, foi uma derrota clara. Espera um pouquinho, só dá uma olhada aqui. Deixa eu ver, o pessoal de Dubai não tá dizendo que foi tão claro não, hein? Tem que ter um QI de besouro para não admitir isso. O pessoal de Dubai tá dizendo que dos 2.800 mísseis com CEP de alta precisão, etc, tal, eles abateram 96%, ou seja, 2.700. 100 atingiram alguma coisa lá, machucou alguma coisa. 100. Quer dizer, os caras têm que gastar quantos mísseis para acertar um alvo? Bom, se eles acertassem a cada 10, seria 10% que chegaram no lugar. Foi menos 10%. Então a gente tem que jogar 20 mísseis com um CEP super preciso de 10 metros e tal, para conseguir chegar no lugar. É complicadinho, complicadinho. Bom, mas continuando aqui. Então o colega aí tá falando que tem que ter o quê? Um QI do quê? Deixa eu ver aqui. Vamos ouvir de novo aqui. Favoreciam os Estados Unidos antes de começar a guerra. Mas o número nunca ganhou guerra. Os Estados Unidos tinham números melhores no Afeganistão, tinham números melhores no Vietnã, e a gente sabe como é que acabou. Então, assim, foi uma derrota clara para o Trump. Uma derrota claríssima. Só os árabes, o pessoal dos Emirados Árabes e companhia, inclusive o próprio Irã, que não percebeu. Foi só o Brasil que percebeu essa derrota clara. Tá. Vamos ouvir? E a pessoa que tem que ter um QI de besouro. Pra não admitir isso. Eu acho que pode ser o oposto, hein? É o oposto. Agora que o Irã abriu as pernas, eu acho que tem que ter um QI de besouro para não perceber isso também, hein? Mas vamos lá. O que aconteceu basicamente que o pessoal aí com o QI de besouro não entendeu? Deixa eu atualizar essa página aqui, que essa página é bem interessante. Cadê? Os Estados Unidos tomam... Olha só, tá traduzido automaticamente com inteligência artificial. Olha que interessante isso. Para a maior arma do Irã e a transformarem uma barreira entre o Irã e a China. O Irã adoraria transformar Hormuz em um confronto entre os Estados Unidos e a China. Mas é aqui que os EUA viraram o jogo. E é fundamental entender isso. As ruas de Hormuz não estão fechadas para todos os embarques. O estreito de Hormuz, tá? Não tá fechado para tudo. Só tá fechado para o petróleo iraniano, basicamente. Há apenas uma restrição. Um navio não pode carregar petróleo de portos iranianos. Qual que é o problema disso? Espera aí.
China importa petróleo dos Emirados Árabes. Pode receber petróleo da Arábia Saudita. A China pode receber petróleo de outros países no Estreito de Hormuz, tá tudo certo. O único problema é contra o Irã. Olha só o que vai acontecer agora com o Irã, e eu já vou explicar para vocês o que ele vai falar aqui. Pode receber petróleo de qualquer outro lugar no Golfo. Simplesmente não pode receber petróleo irã. Agora, essa é a genialidade da estratégia, porque a China ainda está funcionando. E embora o Estreito de Hormuz esteja fechado para o transporte marítimo iraniano. Ou seja, para a China tá tudo beleza, não impactou a China, só vai impactar o Irã, olha só. Ou seja, a China consegue sobreviver se o Irã fechar completamente o Estreito do Irã e ameaçar todos os embarques. Eles não prejudicarão os Estados Unidos primeiro. Eles nem atingirão primeiro. Eles prejudicarão a China. 70% do petróleo da China vem do Oriente Médio e do Golfo. E agora a China tem uma escolha. Ela vai optar por pressionar o Irã a recuar, ou então irá pedir ajuda aos Estados Unidos para reabrir a rota. Essa é a armadilha. Agora, deixa-me explicar algo que a maioria das pessoas não entende, e eu também não entendia antes de analisar isso claramente. Poços de petróleo não são torneiras. Você não pode simplesmente abri-los e fechar menos nós com uma peia. Ao entrar em funcionamento, um poço de petróleo flui sem parar. Para interromper a produção de um poço de petróleo e tampar menos lixo, a pressão no poço cai. Fluidos se acumulam naquele poço. A infraestrutura se degrada. Às vezes, você nem consegue reiniciar aquele poço. Não importa o que você faça, nunca obterá a mesma produção. Isso é o sufocamento econômico do regime terrorista. Pronto, pessoal. O ponto é o seguinte, o que aconteceu com o Irã agora? Basicamente, o que aconteceu com o Irã é... Quando você está produzindo petróleo, você tem tanques para colocar o petróleo lá dentro. Até aí tudo bem. Dos tanques vão para o navio, certo? Beleza. Se você para e não permite os navios escoarem, você não consegue transferir mais o petróleo que está no tanque para o navio, porque o navio está cheio, porque o navio está parado. Se o tanque está cheio e o navio está cheio, o que você vai ter que fazer com o petróleo? Você vai continuar explorando e vai jogar ele no chão, ou você vai parar o poço? Você tem que parar o poço. Quando você para o poço, água vai para dentro do reservatório e ar também, e a pressão no reservatório muda. Por quê? Porque o poço ele começa a produzir com uma pressão baixinha. E conforme vai passando o tempo, vai mudando a pressão dentro do reservatório. Então quando você para um cavalinho daqueles de petróleo, você para ele durante um tempo, não é simplesmente apertar um botão e ele volta a bombear petróleo. Simplesmente, às vezes a pressão mudou tanto dentro do reservatório que o pessoal não consegue nem religar a produção daquele cavalinho. Ou seja, você vai ter que desativar tudo aquilo, montar de novo, e o negócio é complicado pra caramba. Mesmo fazendo isso, como diz o rapaz aí do lado, tá correto? Nunca fica igual, nunca volta a ter a mesma mega produção. Fica uma produção menor. Ou seja, o Irã, por conta do navio não ter conseguido sair porque os portos iranianos ficaram fechados, a China conseguiu comprar nos outros países, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e companhia. Não afetou nada a China, mas afetou o Irã. E o Irã agora vai ter uma redução na produção de petróleo. E ninguém teve que pegar o petróleo iraniano nem nada. Simplesmente por motivos técnicos vai ter uma redução na produção de petróleo. Quer dizer, olha só, esse é um custo que o Irã vai ter que carregar agora, ó, durante algumas décadas. Vai ter um custo de não faturar tanto. Por uma questão boba, por chegou lá, a gente vai fechar o Estreito de Hormuz. Fechou, conseguiu, blefou. Porque os persas, eles não tinham toda a potência que o mundo imaginava. Eles sempre viveram na base de colocar terror falando, terror oral. A gente tem isso, tem não sei o que. Se chegar aqui, os Estados Unidos vai ver uma coisa que nunca viu na vida. Vai ver um Estreito de Hormuz fechado, vai ver depois os navios iranianos não podendo sair dali, e vai ver os postos de petróleo reduzindo a produção, porque os caras foram tontos, basicamente. Enquanto isso, no Brasil, temos aqui o analista estratégico da maior potência das menores potências do mundo, dizendo que quem diz que os Estados Unidos ganhou é um cérebro de besouro. Não é bem o que a mídia oriental está falando. Está falando o oposto. Os Estados Unidos ganhou sim, os Emirados Árabes estavam junto, ganhou sim, a Arábia Saudita que estava junto ganhou sim, Israel que estava junto ganhou sim, e quem tomou no peba foi o Irã. E uma coisa mais interessante é mostrar como funciona esse grupo dos BRICS, né? Porque a China está do lado do Irã, basicamente, é uma grande parceira, assim como é do Brasil, compra petróleo pra caramba do Irã, quase tudo como ela compra também a soja brasileira,
Mas na hora que teve um pau, a China olhou assim, como é que é? Então, a gente é parceiro, né? Eu vou ali no banheiro e eu já volto, tá bom? Eu vou dizer lá na ONU que eu sou contra isso. E vai embora, não manda nenhum míssil, não manda nada, né? Basicamente não mandou tropa, não mandou nada. Não é assim, é um parceiro. É um parceiro comercial, pô. É um parceiro comercial o quê? A gente compra de vocês. Beleza. Grande merda. E ainda o Brasil, com tudo isso, vê isso e pensa o seguinte: a China estava querendo montar um sistema financeiro para vender sem dependência dos Estados Unidos, mas tinha medo de fazer. E agora vai ter mais ainda, porque quem está controlando o Estreito de Malaca, basicamente quem vai controlar agora, além da Indonésia, vai ser os Estados Unidos, que vai estar junto da Indonésia por causa da parceria que foi feita recentemente, no meio dessa confusão toda. Beleza. Aí não quer mexer com os Estados Unidos, então não queria montar. A Rússia não é louca, certo? Vai mexer com os Estados Unidos? Não, consegue mexer com a Ucrânia e olha lá, beleza. Aí os caras vão lá, chega lá o Xi Jinping, o Putin, sentar e falar: vamos colocar esse troço aí no bumbum do Brasil. Põe o Lulinha para falar que vai montar um sistema e o dólar vai acabar e não sei o que. Põe o Lulinha. Aí põe lá o Lulinha, pronto. Quer dizer, é muito infantil. Mas eu entendo o governo brasileiro, ainda mais com os estrategistas militares que o governo tem. Tipo assim, era mais fácil contratar uma empresa americana para ceder uns estrategistas de vez em quando, porque, desculpa, não deu muito certo, né? A estratégia aí parece que a análise do negócio parece que não deu muito certo. Mas ainda bem, né? Ainda bem que, na verdade, a pessoa fala assim: Afonso, você tá tomando lado. Não é só questão de tomar lado, pessoal. Eu acho absurdo o governo matar pessoas civis desarmadas porque discordou do governo. Eu acho absurdo. Absurdo. É absurdo o que o Irã fez pegando um medalhista olímpico e colocando na forca na frente de todo mundo para morrer enforcado sem ar. É um absurdo. É um absurdo. Porque a mulher quer mostrar o cabelo, os caras irem lá e começar a caçar pessoas. É um absurdo. É um absurdo a quantidade de violência feita contra a mulher. Quando a mulher tava lá, foi pega e os caras não podiam matar a mulher porque a mulher era virgem, os caras foram lá e tiraram na marra a virgindade da mulher para poder matar ela. Tipo assim, isso tudo é absurdo. Eu não sou a favor de um lado, eu sou contra um lado específico. E esse lado tá bem claro, foi mal pra caramba e tava gerando realmente uma mega instabilidade no Oriente Médio, e agora dá pra perceber quem que era o calhorda do lugar, que realmente era o Irã, certo? Financiando o Hezbollah, e eles admitem isso, financiando o Hamas, eles admitem isso, e o líder da Al-Qaeda, que, segundo o comandante brasileiro aí, foi criada pelos Estados Unidos, vive aonde? No Irã. Foi criada pelos Estados Unidos. Vamos lá. Quem deu dinheiro pro Hamas? Irã, não foi os Estados Unidos. Quem deu dinheiro pro Hezbollah? Irã, não foi os Estados Unidos. Quem deu dinheiro pros Houthis, né? Foi o Irã, não foi os Estados Unidos. Quando chega na Al-Qaeda, o líder da Al-Qaeda, que é o filho do Osama Bin Laden, mora no Irã, e adivinha, quem financiou a Al-Qaeda? Aí vem lá o inteligentão do militar dizendo que foi os Estados Unidos. Pode ter gente que fala que foi os Estados Unidos, não estou dizendo que não tenha, mas tudo indica que foi de novo quem? O Irã, né? Mas é isso. Enquanto isso, as pessoas tomam partido como? Né? A favorável a um desses regimes tão horríveis. Inclusive, por quê? Porque o Brasil está indo na mesma rota com o PCC e Comando Vermelho, que nada são 2 megagrupos terroristas que já estão em Portugal, já estão na Argentina, estão indo para vários outros países, certo? Portugal já identificou PCC Comando Vermelho lá, a Argentina já identificou também, e estão indo para outros países. Os caras estão crescendo, porque ganharam tanto dinheiro que eles precisam crescer. E são basicamente grupos terroristas. Então, assim, o Brasil, como ele é dominado por isso, acaba sendo um país muito parecido, cada vez mais parecido com essas ditaduras horrorosas que tem aí. Agora a gente não pode fazer nada, né? E o que a gente pode fazer é pelo menos torcer pelo lado certo ou contra o lado errado, certo? Paciência.
Mas é isso, pessoal. Antes de finalizar, vou lembrar a todos aí da área de membros de curso que vai até o dia 30 de abril. Não perca. Custa $14,90, uma pechincha, literalmente uma pechincha. Pessoal, eu invisto meu tempo mesmo, pessoal, colocando curso baratinho para vocês. Os cursos em si são baratos, olha só, você tem curso aqui de $360, 280, 360, 150, tem curso $600, que é o mais carinho, curso de $98 são baratíssimos. E aí, ao invés de você comprar o curso de 98, 300, $600, tem a oportunidade de você pagar $14,90 por mês, você pode cancelar a hora que você quiser, certo? E você tem acesso a todos esses cursos, 74 cursos, todo mês tem curso novo. Vai lá, aproveita, é para vocês, foi feito para vocês. Quer dizer, eu fiz mais para os meus filhos em si, tá? Porque eu quero que eles tenham isso, meus netos tenham o conteúdo que eu tô passando. Mas aqui, nesse momento, quem mais está usufruindo é vocês. Então vai lá, aproveita. Não fica achando que, ai, tá caro, $14 é baratíssimo. É uma pechincha, pessoal. Vai lá, link abaixo e vai fechar agora no dia 30 de abril. Não perca essa oportunidade. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.